Olá, gente. Tudo bem com vocês? A gente tá fazendo uma live no dia de hoje e eu tava lendo as coisas que foram publicadas o ano passado, no dia 5 de agosto, que é o Dia Nacional da Saúde, e eu fiquei pensando tudo que aconteceu de lá para cá, né? O dia 5 de agosto é Dia Nacional da Saúde porque é o dia do aniversário de Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz, ele foi um grande sanitarista no Brasil que conseguiu erradicar várias epidemias, como a epidemia da peste, da febre amarela, da varíola. E diante dessa pandemia, né, em que a própria Fiocruz, que é a fundação do Oswaldo Cruz, que ele lá no início, né, fundou, desenvolveu vacina, e eu acho que uma das grandes coisas que mudaram na saúde também, além das vacinas serem aceleradas durante essa pandemia, foi a comunicação, né? E a comunicação de saúde dentro das redes sociais. Eu acho que isso foi muito importante. É uma coisa que tem se desenvolvido cada vez mais, os pacientes estão acessando cada vez mais, os médicos, os profissionais de saúde estão cada vez mais usando isso para se comunicar com os pacientes e até para eles aderirem muito mais aos tratamentos, principalmente de doenças crônicas. E dentro da minha área são as doenças crônicas o grande carro-chefe de todos os dias. E a gente tem tido muitas vantagens, mas também existem algumas desvantagens na hora de comunicar através das redes sociais. Então, para isso, eu convidei dois jornalistas muito competentes e que têm o seu dia a dia focado, né, em comunicar saúde. E eu vou convidar eles, vamos ver se eles já estão aqui para entrarem. É o Felipe Dornelles e a Lisandra Steff. Vamos ver se eles estão aqui. Não estou achando eles aqui. Deixa eu ver aqui. Achei. Deu? Oi. Olá, Oi, boa Boa noite. noite, bem-vindos, Lisandra Steffen, Felipe Dornelles, obrigado pelo convite. Eu já disse o nome de vocês, né? Mas gostaria que vocês se apresentassem para quem não vos conhece. Tem muita gente de fora que está nos ouvindo e a maioria do pessoal aqui de Santa Rosa certamente conhece vocês, mas fiquem à vontade. boa noite então. Sou a Lisandra Steffen. Trabalhamos com comunicação, sócia do Felipe na Colabore. Trabalhamos com comunicação, com assessoria de comunicação corporativa há mais de 8 anos, mas com experiência na área da saúde há mais de 12 anos. Então, é uma área que a gente gosta bastante de trabalhar, tem um respeito muito grande e uma satisfação estar participando contigo aqui, Fernando. Meu nome Isso então é mesmo. Felipe Dornelles, eu sou sócio da Colabore, né? Sócio da Lisandra aqui na empresa. E temos aí uma bela caminhada dentro desse segmento do marketing digital, e também muito voltado para a saúde, né, Fernanda? Acho que é por isso que estamos aqui. A área da saúde tem um percentual bem significativo aqui dentro da agência, né? Uhum. Então, essa experiência que a Lisandra fala da área da saúde, a gente tem enfatizado cada vez mais dentro da agência com a nossa equipe de colaboradores. Eu acho que todas as áreas, né, são importantes e têm as suas peculiaridades, mas a área da saúde é uma área bastante, a gente tem que ter bastante cuidado, né, porque não é uma ciência exata, né, é uma ciência de probabilidades e a gente tem uma questão ética muito importante para ser cuidada e para ser respeitada dentro dessa comunicação, porque a gente tem que comunicar conteúdo mesmo, a gente, inclusive, através do código de ética, a gente está proibido de vender serviço através da área da, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Eu estava falando agora na introdução sobre o Dia Nacional da Saúde, então, que é hoje, né? É o dia do aniversário do Oswaldo Cruz, e ele tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: o saber contra a ignorância, a saúde contra a doença e a vida contra a morte. Dentro do saber contra a ignorância, a gente tem a comunicação, né? Porque informar é trazer o saber e isso é importante para combater a ignorância, assim como a saúde combate a doença. Então, eu gostaria que vocês nos
contassem para a gente começar, como é que começou tudo isso? Como é que foi a transformação daquele tradicional para o digital? Como é que vocês viram essa transformação? Está sendo melhor agora? Antes, enfim, nos dê um panorama aí do que vocês estão vendo com relação a essa transformação da comunicação. Fernanda, assim, a mudança, ela é muito significativa. Num curto espaço de tempo, se a gente for analisar historicamente a evolução que a gente teve no processo de comunicação, se a gente for ver no processo do rádio, logo pós Segunda Guerra Mundial, enfim, a evolução que teve e os comentários que a gente tinha até quando a gente era acadêmico, quando a gente era professor também, que a gente trabalhou como professor de jornalismo por muitos anos, a discussão se um meio iria acabar com o outro, né? Isso sempre foi muito trabalhado na nossa área. Quando entrou o digital, ele realmente entrou para revolucionar, né? E num espaço muito curto de tempo. Então, o deadline que a gente tinha do rádio para a TV era um espaço de tempo muito maior. Hoje a gente não tem esse tempo todo. Ou a gente se adapta de uma semana e de um mês para o outro, ou a gente já está atrasado. E principalmente assim, o fato de que a gente precisa existir no tradicional, né? E a gente precisa existir no digital. A área da saúde, a gente acompanhou muito esse processo, né, Felipe? Quando a gente começou com a empresa, a gente já logo já estava atuando como profissionais da área da saúde. Mas era uma coisa bem diferente, uma comunicação assim, os profissionais normalmente vinham, já tinha uma marca feita na gráfica, não se preocupavam com a marca, com o posicionamento. E as redes sociais ainda estavam num caminho mais lento, né? Então, não tinha tanto esse olhar que a gente tem hoje. Isso a gente for analisar 8 anos atrás, né? Pouca coisa. Mas até então a gente tinha uma comunicação na área da saúde em revistas com notícias, né? No jornal, pouca coisa também, informativo, né? Mas não tinha especificamente de um profissional conseguir expor mais o seu trabalho como hoje a gente tem. Hoje a gente vive já um momento meio tradicional, meio digital. A gente tem que respeitar os dois, né? Porque a gente tem público nos dois. Por mais que os novos não estejam tanto no tradicional, as pessoas um pouco mais velhas estão no tradicional e estão no digital. E a gente tem que respeitar todos os públicos, né? Mas a gente teve uma adaptação muito significativa dos tradicionais, né? A rádio, por exemplo, deu um show de adaptação nesse meio digital, né? E eu vejo, Fernando, um pouco a questão da inversão dos papéis, né? Do próprio processo de comunicação. Que dentro do processo de comunicação a gente tem um emissor, uma mensagem e um receptor. E as pessoas tinham acesso à informação através dos meios tradicionais de comunicação. Elas recebiam mensagens. E o feedback ele acontecia através de conversas dentro de casa, na hora do almoço, com líderes de opinião de uma comunidade. E as pessoas acabavam dando feedback dessa forma. E hoje, com o meio digital, esse processo de comunicação ele se inverteu. O receptor também é emissor. Então, ele também emite a mensagem. Então, acaba que democratizou muito, né? Eu acho que a palavra é democratização, né? Da comunicação. E a gente tem hoje como ter uma noção muito maior, né? De quem a gente está conseguindo atingir. Coisa que só com os meios tradicionais a gente não tinha tanta noção. Claro, a gente no interior, a gente tem como ter mais essa noção, né? Até pela abrangência que os jornais tenham, que a rádio, o alcance da rádio, enfim. Então, a gente tinha como ter noção, né? E são meios extremamente importantes ainda para nós aqui. Tem que ser trabalhado junto, né? Com o digital. Mas com o digital a gente também consegue ter uma resposta bem direta, né? Aquela coisa assim que a gente vai ver amanhã um jornal da semana, a gente vê agora o que está acontecendo agora. Então, essa factualidade assim permite também uma resposta mais automática, né, daquele conteúdo que tu está produzindo. É tudo muito rápido, né? A gente está vivendo uma transformação de as coisas, a comunicação muito rápida, a forma de se comunicar
se transforma a cada dia, né? E para nós profissionais de saúde, isso é muito interessante porque às vezes os pacientes chegam no consultório da gente trazendo uma informação que ainda nem deu tempo da gente saber, né? E que já saiu, então as grandes revistas, inclusive, se comunicam digitalmente com os seus leitores, né? E muitas vezes os pacientes acabam tendo até algumas informações muito aceleradas, né? Muito ligadas. E com relação a nós, médicos, os profissionais de saúde, a gente tem conseguido, eu vejo assim, nós aqui no interior, por exemplo, para a gente conseguir se comunicar com alguém, por exemplo, algum paciente, né? A gente tinha que ser o cara, né? Tinha que ser a referência dentro da reumatologia ou dentro da medicina, enfim, para aparecer ou num jornal nacional, ou num jornal do almoço, ou na Zero Hora. E hoje isso está muito mais democrático, porque eu consigo me comunicar com pessoas que moram no Brasil inteiro, fora do Brasil, e transmitir conteúdo para essas pessoas. Há pouco tempo, alguém fez um comentário de fora do Brasil sobre um podcast que eu tinha publicado dentro do Instagram, né? Fazendo uma chamada do podcast que a gente tinha feito. Então eu fiquei pensando, nossa, quando que existiria essa possibilidade em outra época, né? De que forma, né? Não poderia ser, teria que ser o médico reumatologista mais conhecido, mais renomado, para estar conseguindo mostrar o seu trabalho. Então, para nós profissionais, isso também ficou muito mais democrático, né? E uma vez, Lisandra, tu falou sobre grandes empresas, né? Grandes empresas tinham que... nos fale um pouco sobre isso, porque hoje tu não precisa ter grandes aportes financeiros para conseguir promover o teu trabalho. Acho que é bem o que tu falou sobre a democratização, né? Claro que hoje a gente já está tendo uma mudança também um pouquinho, né, Felipe, no digital, assim, antes de forma orgânica mesmo, né? A gente conseguia ainda ter ainda mais repercussão, né? Mas o que a gente tem hoje, Fernanda, assim, antes a gente teria uma marca conhecida que se destacaria, vamos dizer, então, nacionalmente ou internacionalmente, com bastante investimento, né, em publicidade. Então, a gente conhecia as grandes marcas por elas terem investido milhões, né, para ter um alcance nacional, vamos dizer assim. Qualquer marca que vocês possam pensar, seja uma Coca-Cola, Nike, o que for, ou até mesmo alguma área da saúde, ou clínica, enfim, ou... Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, exato. Era muito investimento. E hoje não. Hoje a gente consegue ter, porque a gente está numa era de influenciadores também, né? Que a gente tem um papel diferente, porque quando que a gente imaginou que a gente entraria num carro que pessoas desconhecidas disseram que você pode entrar e confiar? Quando que a gente imaginou que a gente iria num hotel no outro lado do mundo, sem nunca ter visto, mas porque o João, a Maria, a Fernanda disse que eram ótimos, né? Isso não acontecia. Antes a gente precisava ter um artista falando sobre a marca, um artista usando o lugar ou comendo tal produto. E hoje não mais. As pessoas acreditam nas pessoas. Elas querem uma coisa mais real, né? Por isso que as redes sociais também têm, né, Felipe, esse alcance, por mais que sim, se tenha muita produção para uma postagem, a essência dela é mostrar o dia a dia, né? É mostrar a realidade. Então, esse olhar diferente que entrou com o digital, ele oportunizou muito, sim, todas as pessoas terem acesso e poderem se mostrar. Especificamente, dentro da saúde, quais vocês acham que são as vantagens e as desvantagens do uso das redes sociais? Afinal, existe alguma desvantagem? Existe, né, Fernanda? Eu vejo que o marketing médico, né, o marketing na área da saúde, seja uma clínica, um consultório, um profissional liberal, ele é um marketing que tem que ser de conteúdo, né? Explica para nós, vamos melhorar um pouquinho isso. O que é marketing de conteúdo, Felipe? O marketing de conteúdo é a comunicação com as... Só um pouquinho, deixa eu só fazer um pontuar aqui. Porque a maioria das pessoas pensa que marketing é vender alguma coisa, né? E não é bem assim. Então, nos fala o que é marketing de conteúdo.
Marketing de conteúdo é promover uma marca através da informação, através do conteúdo, né? Eu digo que um profissional da área da saúde, por exemplo, ele não pode ser visto na rede social como uma empresa, mas ele tem que ser visto como uma marca, né? Como uma marca que vai se comunicar com as pessoas com algum objetivo. E esse objetivo, ética e legalmente, não pode ser a partir da venda. Tem que ser a partir do relacionamento. Claro que esse relacionamento ele pode gerar em algum momento um paciente no consultório, um paciente no procedimento estético ou um paciente na clínica de fisioterapia. É uma consequência, né? Mas o objetivo, as ferramentas e o método de se comunicar através do marketing de conteúdo, ele não pode ter como objetivo final a venda. Ele não pode ter chamadas de ação que vá vender alguma coisa. Então, por isso que a gente sempre comenta que a marca do profissional médico ou de qualquer profissional da área da saúde, ela precisa conversar com as pessoas. E essa conversa, ela se dá através do conteúdo. É o profissional médico ou a agência do profissional médico criando conteúdo sobre uma especialidade que o médico tem autoridade para falar, né? E levando esse conteúdo para as pessoas, para que as pessoas consigam abastecer o seu dia a dia com informações que vão facilitar as atividades diárias que ela tem, né? Então, isso traz para a marca do médico, do marketing profissional, uma autoridade, um reconhecimento e um relacionamento com o paciente através do conteúdo. Nós como agência, enxergamos o profissional como uma empresa, né? Nós enxergamos todos como uma empresa, independentemente de ser um profissional autônomo ou de ser uma grande empresa, uma clínica ou o que for. Então, nós enxergamos assim porque ele precisa ter um posicionamento da área que a gente estiver atendendo. Na área da saúde, essa preocupação ela ainda é muito maior, porque a gente tem por trás o CREMERS, com um manual todo de cuidados que os médicos podem e que não podem utilizar na forma de se comunicar e na forma de se posicionar, e que é muito respeitado, diferente de outras áreas que também tem algumas regras, mas que na prática não se respeita tanto, né? Com alguns critérios, vamos dizer assim. O CREMERS atualiza sempre o seu manual e cuida cada detalhe. Então, assim, a gente tem que cuidar o detalhe do detalhe numa publicação para a gente não estar expondo o profissional. Como a gente tem uma agência que tem como base o jornalismo, para nós, essa produção de conteúdo que o Felipe falou, ela é extremamente importante. Acho que por isso que a gente fecha tanto com a área da saúde e gosta tanto de trabalhar. Porque, essencialmente, é informação, é conteúdo mesmo, conteúdo de verdade. Não é só colocar qualquer frase e tá bom, não é colocar qualquer coisa na rede social ou para promover esse profissional. Ele tem que se posicionar com conteúdo, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente entra no assunto, Fernanda, assim, bem pontual. Hoje as pessoas consomem tudo. E a peneira quem faz é a gente, né? Então a gente não consegue, não existe uma peneira na rede social, a gente tem acesso a absolutamente tudo, como tu falou bem. Qualquer um entra. É uma, né, existe essa liberdade maior de todos terem acesso e poderem produzir seu conteúdo. Mas a gente tem muito conteúdo com falta de ética, tem muito conteúdo que não segue o que o CREMERS exige, tem muito conteúdo sem base científica ou sem referência, né, de pesquisa. E isso eu acho que é o mais importante, assim, que a gente tem que pôr. Acho que falhou a internet da Lisandra. Vamos aguardar um pouquinho. Vou tentar chamar ela aqui de novo. Só um pouquinho, que ela já está entrando. Oi. Deu? Caiu? Acho que assim, então, dando continuidade, o que a gente mais tem que cuidar hoje é realmente... A gente tem uma preocupação muito grande com os profissionais que a gente cuida em relação à fonte, né, que a gente pesquisa.
E a gente sempre tem um cuidado nas fontes só que o profissional da área da saúde nos autoriza a pesquisar. Além da gente fazer uma pesquisa toda criteriosa, cuidando do trimestre, a gente ainda devolve para o profissional conferir se não tem nada, para ter ainda um critério maior, porque a gente tem uma preocupação realmente que tudo vá muito certinho. Isso é uma preocupação que a gente tem. Tem muita coisa que a gente vê por aí que não tem esse filtro todo. Só que, infelizmente, as pessoas não filtram. Muitas pessoas olham e acham, é o médico que está falando, deu, tá certo? Isso é uma desvantagem que tu perguntou, né, Carla? Sobre vantagens e desvantagens. Eu acho é uma que grande desvantagem. As vantagens entra a questão do profissional poder gerar conteúdo e informação para os seus pacientes, né? Levar essa informação além do consultório, se relacionar com outros profissionais da mesma área ou de outras especialidades, se comunicar com a indústria farmacêutica, né? E eu acho que também uma grande vantagem, Fernanda, é ter esse papel social, né? Quanto profissional da área da saúde, de levar uma informação e um conteúdo para um paciente que talvez não teria acesso, né, a sentar num consultório médico ou enfim, né? Acho que essa a acessibilidade é legal. E a desvantagem entra dentro disso do que a Elisandra falou, porque é um risco, né? O profissional se expor dentro da rede social. É um risco, e se esse risco não for levado em consideração, pode se tornar uma desvantagem. Eu vejo, a gente escuta muito as pessoas dizendo que sim, escutou, leu na internet, né? De forma generalizada, assim. Nem estamos entrando só no fator do médico em si, mas leu na internet é aquilo. Não, eu acho que esse cuidado em saber a fonte, em conhecer o profissional que você está pesquisando, né, Fernanda? Assim, porque hoje a gente pode montar um personagem numa rede social. Se a gente Isso é muito importante. Fala de novo. Fala de novo. A gente monta um personagem. A gente monta, eu monto um médico hoje, né? Antigamente, a gente ouvia falar, o Felipe é um jornalista muito bom. Ouvia falar na comunidade, numa roda de chimarrão, né? Na sociedade tradicional, na sociedade, até a sociedade segmentada também. Evoluiu assim. Hoje, já na era digital, a pessoa monta um perfil. E quem olha ali e vai cegamente naquilo ali, o Felipe, eu coloco, Felipe, eu vou botar todo dia livro. O Felipe lê muito, o Felipe é muito bom. E tu não tem uma verificação se o diploma tá certo, se a especialização realmente é correta, né? Quantas fraudes a gente já viu das pessoas se colocando como profissionais sem nem ser, né? Então, acho que o cuidado é um ponto muito importante que a gente tem que deixar de principal mensagem. Eu penso nessa live, assim, cuidado com o que as pessoas estão consumindo, sabe? Procurar entender quem é esse profissional, porque não é porque é da área da saúde que está correto que você está lendo. Nem em site, nem em rede social, né? É uma preocupação que já existia lá no meio tradicional de comunicação, né? Que as pessoas teriam que confirmar a credibilidade daquele meio de comunicação, porque sempre existiam meios tendenciosos, né? Do lado A ou do lado B, e essa dúvida, essa falta de credibilidade, ela vem também para o meio digital. Porque, e qual que é o parâmetro, Fernanda, que as pessoas usam hoje para saber se esse profissional é confiável ou não, né? Hoje o parâmetro é o número de seguidores, e isso é errado, né? Porque é muito fácil tu comprar 15 mil seguidores hoje em dia. É algo que é ilegal, né? Mas é algo que é muito fácil de acontecer no mercado digital. Tu comprar 15 mil seguidores, comprar 30 mil seguidores. Então, não deve ser um parâmetro o número de seguidores, né? Por favor, não deve ser mesmo. Esses dias o meu filho estava seguindo um youtuber aí, e aí ele disse assim, mãe, mas ele tem 100 mil seguidores, né? Aí eu fui olhar o que o cara produzia. Meu Deus, eu não sei se a pessoa sabe ler e escrever, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, meu filho está consumindo um conteúdo e ele está achando que o cara é o cara porque ele tem 100 mil seguidores, né? Então, isso é uma falsa ideia, não só das crianças e dos adolescentes, mas de adultos também. E justamente, eu acho que antes, para te ser famoso, tu tinha que aparecer no Jornal Nacional ou na capa da revista Caras, ou Veja, hoje tu é famoso e tu é o cara se tu tem quantidade de seguidores, né? Eu acho que isso... Na verdade, tu não vai ter uma real noção, né? Nem da interação. E nem se as pessoas estão engajadas ou não. Exato. Né? E também não quer dizer, né, Fernanda, que não existem pessoas com credibilidade com muitos seguidores. Isso também, né?
mas é um parâmetro que não deve ser um critério para entender. 100%. Essa é a pessoa que eu posso confiar, né? A doutora Tatiana fez um comentário agora aqui, e eu me lembrei justamente isso que eu ia falar, doutora Tatiana. A doutora Tatiana é reumatologista lá em Porto Alegre, minha colega, né, que faz o podcast junto comigo no Reumatologando. E a gente tem que cuidar muito, porque aqueles profissionais todo engravatadinho, bonitão, né, que fala bonito e tudo mais, mas essas pessoas, elas estão perto de você, então quando a gente vai consumir conteúdo de algum profissional da área de saúde, e eu tô falando da área médica, né, que é o meu chão. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente se dar conta é assim, antes dessa pessoa entrar no digital, qual que era a vida profissional dela no offline, né? Ela era uma pessoa que era confiável, né? Você precisa dela, ela te atende, ela resolve o teu problema, porque se eu prescrevo uma medicação e alguma coisa dá errada, eu tenho que atender esse paciente com relação àquilo, né? E no digital também, quer dizer, o paciente se comunica contigo, te faz uma pergunta, tu responde, e aí entra uma coisa que entra uma desvantagem dentro das redes sociais, é que os pacientes às vezes acham que a gente pode prescrever remédio por Messenger ou, enfim, por Facebook, ou fazer diagnóstico, né, ou fazer uma mini consulta. Isso é uma coisa que às vezes a gente até entra numa saia justa, porque a gente não quer ser indelicado, às vezes o paciente não entende, né, mas é uma saia justa. E tem uma coisa que é importante também, é o seguinte, quando a gente está falando, vocês falaram da área de vocês, né? Da área da empresa, da área do jornalismo. Mas para nós, médicos, a comunicação digital, as redes sociais, elas trouxeram um importante benefício no que se refere principalmente à adesão de tratamentos em pacientes que têm doenças crônicas, né? E a gente ficou muito mais próximo dos pacientes. Os pacientes, eles se sentem muito mais seguros com as informações que a gente traz. E isso traz também muito mais engajamento. Porque ter uma doença crônica em que tu vai ter que tratar por longos períodos, talvez para a tua vida inteira, numa consulta médica de 1 hora dentro do consultório, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, você não consegue comunicar tudo o que você precisa, né? E tem coisas que às vezes não são nem com relação ao tratamento medicamentoso, porque isso a gente leva talvez muito mais tempo. Mas tem aquela frase que diz assim, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem batido tanto na questão, faça atividade física, se alimente corretamente, e isso a gente tem que bater, e as redes sociais nos ajudam com relação a isso, mostrando os benefícios, conversando com outros pacientes, com outros profissionais, e isso tem ajudado bastante, tem dado mais segurança, e eu acho que talvez tenha mudado a vida de muita gente. Hoje, e sempre quando eu vou fazer uma live, acontece uma coisa interessante durante a tarde ou durante o dia que eu gosto de trazer para a live. Hoje, uma paciente me disse o seguinte: doutora, eu tenho escutado as suas lives e tenho escutado seus conteúdos, e eu sempre tive vontade de lhe perguntar uma coisa, mas eu nunca tive coragem. E depois que eu li os seus conteúdos, escutei o seu podcast e tudo mais, eu vou fazer essa pergunta para a senhora. E ela era alguma coisa com relação à sexualidade, da relação dela com o marido dela e tudo, e a gente trabalhou isso no mês de junho, né, ali na Semana dos Namorados com relação a isso, e foi bem legal. Gente, ela estava sofrendo com isso há anos. E o problema dela era só trocar uma medicação, não tinha nada a ver com a doença dela. E ela não tocava nesse assunto, e porque achava que não era comigo, que tinha que ser com o ginecologista, ou enfim, com qualquer outra pessoa, né? E era comigo sim, porque era de um remédio que eu estava dando para ela, que era só fazer essa troca. Então, é nisso que eu falo para vocês. E eu estava lembrando também que há pouco tempo atrás, eu conversei com uma colega de vocês, com a Priscila Torres. A Priscila Torres é uma jornalista, a história dela é fantástica. Ela foi fazer jornalismo depois que ela teve o diagnóstico de artrite reumatoide, porque ela sabia que ela não ia conseguir trabalhar como técnica de enfermagem, não me lembro se ela é técnica de enfermagem ou enfermeira. E ela foi
com artrite, né? E ela foi fazer então outra coisa e hoje ela trabalha justamente focada na comunicação de pacientes com artrite e doenças autoimunes. E a Priscila fez o diagnóstico dela em 2006. E nessa época, ela foi para a internet e ela não encontrava nada, e não existia rede social, e não existia comunicação, não existia conteúdo sobre a doença dela. Então, nessa entrevista que eu dei para ela uns dias atrás, ela disse assim: doutora, eu fico tão feliz hoje que vocês, médicos, despendem tempo, às vezes abdicam do seu tempo com a família para comunicar e informar coisas para nós, pacientes. É tão importante isso, a gente se sente tão seguro e melhora tanto a qualidade de vida da gente. Então, gente, de verdade, assim, eu acho que essa é a verdadeira função da comunicação e das redes sociais dentro da área de saúde. É comunicar e melhorar a vida do paciente, sabe? Que isso realmente faz diferença. Tu queria falar alguma coisa, né, Lisandra? Sim, justamente isso. Eu vejo que pode agregar muito valor à marca de vocês. Esse conteúdo que vocês geram, a gente teve vários clientes médicos, não tem nem espaço para consulta e tal. Não é isso. Não é a venda, é agregar valor. Porque tem, em várias situações, os profissionais médicos já nos passaram a seguinte situação. Na hora que eu falo com ele fica tão atacado, o paciente fica nervoso, fica atacado, ele não grava mais nada, né, Fernanda? Tu já falou isso também. Fica nervoso, recebeu o diagnóstico, e às vezes eu tenho que passar uma série de coisas para fazer, ou de cuidados, que ele sai que ele já não lembra mais de nada. E querendo ou não, a gente sempre está reforçando esse conteúdo. Isso que você falou agora, né, a questão de saúde, da alimentação, do exercício. E outras situações que a gente pode fazer, como por exemplo o lúpus, que é um assunto que sempre rende muito no nosso trabalho que a gente faz com você, né? As pessoas têm interesse, querem saber, querem ler um pouco mais e poder colocar um pouco mais. Isso que eu acho que é um grande diferencial, Fernanda. Assim, fazer qualquer coisa, todo mundo pode fazer, tá? E eu acho que isso vale para todas as profissões. Qualquer um pode ser qualquer coisa. Mas para a gente se destacar, a gente tem que ter umas escadinhas a mais, né? A gente tem que se preocupar mais, se diferenciar, se destacar, né? Lisandra, eu acho importante assim, ó, não é se destacar pro seu ego. Não. Quando eu falo em destacar, eu digo assim, ó, destacar no sentido de mudar e de poder ajudar a vida das pessoas. Fazer entendeu? o diferencial, né? Fazer o diferencial na vida das pessoas, né? E na saúde isso é tão importante porque a gente tem pessoas tão fragilizadas, né? E quando recebem o diagnóstico, realmente, como tu disse, às vezes não escutam mais nada, né? E às vezes queriam tanto que um familiar tivesse ali para escutar alguma coisa. E as redes digitais, as redes sociais e o digital, ele consegue também estender isso além do consultório, né? Quer dizer, olha, eu vou mostrar para o meu familiar, fibromialgia, não aparece em exame nenhuma, tá aqui, ó, o doutor tá dizendo, a outra doutora também tá dizendo, enfim. Vamos lá, dá gente. segurança para o paciente, né, Fernanda? Com certeza. Essa informação deixa ele mais seguro. E essa proximidade maior do profissional. Bom, o profissional está dentro da casa do paciente, né? Ele pode assistir aquele vídeo no momento que ele quiser sobre uma doença em que ele está em tratamento, enfim. Essa segurança acho que é bem importante. A doutora Tatiana está aqui com a gente, está fazendo vários comentários. Tati, se tu gostaria de entrar aqui na live para conversar com a gente, é só me pedir aqui que eu te adiciono, tá? É bem tranquilo, assim, eu acho que você comunica super bem também, e eu acho que você pode contribuir bastante aqui com a gente. Só pedir aqui que eu te adiciono. Bom, a gente tem várias redes sociais, né? Felipe, Insta, Face, LinkedIn, YouTube, Twitter, podcast. Eu queria que tu, para quem não está muito familiarizado com tudo isso, e a gente tem várias pessoas que não estão, né? Eu queria que tu nos contasse, porque esse vídeo, inclusive, vai ficar gravado, né? Essa nossa live vai para o nosso canal no YouTube e a gente vai compartilhar com pessoas que não estão familiarizadas com todas essas redes sociais. Então, abre esse leque aí e nos conta um pouquinho mais. Tá bom, Tatiana. Ela disse que não vai entrar porque ela não tá tão deusa quanto eu. Então, nos abre esse leque aí e nos explica pra gente o que são todas essas redes e o que cada um se propõe, como é que elas comunicam.
são diversas possibilidades e ferramentas, né, Fernanda, que a gente tem hoje em dia com o digital. Eu vejo que vai muito do objetivo também que o profissional tem para se comunicar, para escolher quais ferramentas. E um processo de presença digital, né, que isso significa ter uma rede social ativa, com produção de conteúdo e conversando com as pessoas, ela tem que existir dessa forma, né, ativa. Não adianta um profissional querer estar presente em várias redes sociais, por exemplo, e não ter uma atividade exercida com uma periodicidade, que aí perde o sentido, né? Então, nós temos o Facebook e o Instagram, que são as redes sociais mais conhecidas e que têm o maior número de usuários, né? Eu digo que são meios, como se fossem meios de comunicação de massa, né? O Facebook e o Instagram a gente comunica para a massa, que é as redes sociais que mais têm usuários. Então, o Facebook ainda é a rede social com o maior número de usuários. O Instagram é o maior em crescimento, né? Cresce mais que o Facebook. Mas ainda temos o grande número de pessoas dentro do Facebook. E essa é a rede social para se comunicar de uma forma mais genérica, né? Com conteúdos mais genéricos que se direciona e que qualquer usuário que está presente nessa rede social vai conseguir utilizar aquele conteúdo para o seu dia a dia ou para alguma coisa específica que ele esteja buscando. E aí temos outras redes sociais que são mais segmentadas, né? Que têm um objetivo um pouco diferente do Facebook e do Instagram. O LinkedIn, por exemplo, é uma rede social profissional, né? Ela surgiu com um objetivo mais formal de exposição e busca de currículo, né? Para aproximar profissionais e empresas. E hoje em dia ela serve também, obviamente, tem esse objetivo ainda, mas é um local de conversa e troca de conteúdo um pouco mais técnico, né? Profissional, entre profissionais. Exatamente. Entre profissionais, entre empresas, né? A gente aconselha muito o LinkedIn para situações B2B, né? Que é business to business, empresa para empresa, onde uma empresa vende para outra. E no caso dos profissionais da saúde, por exemplo, é um local legal para se relacionar entre médicos, com a indústria farmacêutica, com alguma clínica, enfim. E a gente sabe também que tem pacientes dentro do LinkedIn, né? Que podem também, de alguma forma, estar buscando esse conteúdo. E aí a gente tem as redes sociais com uma linguagem um pouco diferente, que é o YouTube, né? Não quer dizer que o Facebook, o LinkedIn, o Instagram não comunicam com vídeo, sim, comunicam com vídeo, mas o grande objetivo do YouTube é o vídeo. Então, essa é uma rede social que tem crescido muito. Ela é um grande buscador, é uma televisão hoje em dia. O Instagram também tem a televisão do Instagram, de TV. Mas o YouTube é um grande local de busca de informação, porque a gente sabe que a linguagem em vídeo é a linguagem mais bem recebida pelos usuários, né, das redes sociais. Tanto que agora o Instagram anunciou, faz umas 2 semanas, grandes mudanças da rede social. E uma das grandes mudanças é a linguagem em vídeo estar muito presente, porque o Instagram ele surgiu como uma rede social de foto, né? E agora se transforma como uma rede social de vídeo, muito para bater o YouTube, que tem crescido muito, né? Hoje o buscador, o Google, né? Ele é um buscador. Só para conceituar um pouquinho, a rede social, as empresas, elas têm que gerar uma demanda, né? E no Google e no YouTube, as pessoas que geram a demanda. Eu quero consumir um conteúdo sobre o Dia Nacional da Saúde. A pessoa vai tem que buscar no Google e vai no YouTube. E aí, se o profissional não produz conteúdo e não está no Google ou no YouTube, ele não vai ser uma opção de relacionamento, né? A sua marca não vai estar lá. Então, o YouTube, ele dá essa entrega mais direta, né? Ele entrega o que a pessoa realmente está buscando. E aí a gente tem Clubhouse, tem Twitter, podcasts. Aí tem, o Spotify, né? O Telegram. Então, são redes sociais que são mais segmentadas mesmo, né? Tem um número menor de pessoas, mas é uma segmentação um pouco mais técnica e de classe social também, né? Então, é uma infinidade de redes sociais que a gente tem, de possibilidades, mas as grandes ainda continuam sendo Facebook, Instagram e YouTube.
Deixa eu fazer uma pergunta bem particular, assim, eu tenho uma opinião formada, mas respeito todas as opiniões, né? Sou bem democrática com relação a isso. Mas dentro dessa questão do Instagram, que tem mudado muito me fugiu a palavra agora. O algoritmo? O algoritmo deles tem mudado muito, né? E justamente priorizando mais essas questões de vídeo e tudo. E a gente tem visto umas coisas meio bizarras, assim, dentro do Instagram, né? Então, eu preciso fazer dancinha para ter mais seguidor, eu preciso fazer, enfim. O que eu quero perguntar para vocês é se vocês acham que isso dentro da saúde faz diferença. Eu fazer uma coisa que por que o Instagram está me pedindo? Vocês acham que. Porque isso vai me trazer seguidor, né? Mas vocês acham que isso engaja? Tu acha que isso vai comunicar melhor minha profissão, o meu conteúdo como médica? Eu vou falar de médica, tá? Porque nós estamos falando aqui, eu não posso falar de outra área porque eu também não tenho conhecimento de outra área da saúde. Ou vai me trazer pessoas que se engajem mais no meu conteúdo, ou vai trazer cliente para o meu consultório? O que vocês acham que. Mais uma vez, eu estou falando em cliente para o consultório, mas eu só quero pontuar aqui. Isso não é o objetivo da minha rede social, né? Mas vocês acham que isso vai comunicar melhor? Vou fazer mais uma pergunta ainda. Vocês acham que isso traz uma cara de modernidade? Ou isso traz uma cara de que não, essa pessoa, mesmo fazendo isso, ela ainda assim pode ser uma pessoa que tecnicamente ela é. Ou seja, seguir o que o algoritmo está me pedindo, isso traz uma maior solidez para o meu posicionamento dentro das redes sociais? O algoritmo pede muita coisa hoje, né, Fernanda? Tem muitos critérios que a gente tenta seguir a partir do que o algoritmo do Instagram, por exemplo, busca. E isso que tu comenta, que tu fala aqui, é uma questão que a gente tem como regra aqui dentro da empresa, né, uma padronização que o profissional, a marca, a empresa, ela deve seguir o seu propósito original, né? Cada profissional, cada empresa tem um propósito, tem um posicionamento, tem uma postura de trabalho, né? E se ele é um profissional da saúde, por exemplo, que dança junto com o paciente, né? Ele pode dançar na rede social, né? Agora, se é um profissional que tem uma postura diferenciada, mais técnica, mais séria, mas sem perder o processo de humanização, ele vai ter essa mesma postura na rede social, né? E isso eu vejo que pode ser uma desvantagem da presença digital, porque esse profissional ele pode ser ridicularizado, porque aquele vídeo que pode viralizar, porque todo mundo quer viralizar hoje em dia, ele pode viralizar para o positivo e pode viralizar para o negativo. Então são os riscos que a rede social nos impõe hoje. Uma coisa é o material informativo, né? E eu penso assim que as pessoas estão perdendo um pouco essa noção, né? Simplesmente para viralizar, para ter mais retorno, né? Para ter mais engajamento, as pessoas estão perdendo um pouco da noção. Também, já que estamos falando na área da saúde, sim. Porque acho que padrão e posicionamento vale para qualquer área, né? E se a gente quer se diferenciar, eu vejo que na área da saúde a gente tem que se diferenciar com conteúdo. Sim, porque mas é justamente esse é o nosso propósito, né? O nosso propósito não é dançar. Não, e é justamente isso, Lisandra, que você estava falando antes. Quer dizer, a gente não pode, eu imagino, né, que a gente não pode avaliar um profissional, né, seja ele da saúde, né, mas talvez também até outras áreas que não sejam da saúde, pela sua quantidade de seguidores, né? Então a gente está trocando aquela coisa assim, porque o cara tem seguidor, o cara é famoso, mas hoje, como tu mesmo já disse, Felipe, a gente tem como comprar seguidor, né? Sim. É uma coisa ilegal, não é uma coisa ilegal, além de não ser legal, né? Mas para dar essa sensação de que o cara é o cara, né? Por justamente ter essa quantidade de seguidor. Então, eu acho que realmente ir atrás do que o algoritmo de uma rede social está nos pedindo para ter mais ou menos visualização, mais ou menos engajamento. Eu acho que nem é engajamento, é mais mesmo seguidor, né? Ou visualização. Eu acho que talvez não é por aí. A minha opinião
Realmente é essa, mas como tu disse, Felipe, isso é muito interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, né? De que se realmente essa é uma forma da pessoa sempre se comunicou dessa forma mais descontraída, dessa forma mais. Tem que continuar e ir por esse caminho mesmo, né? Tem que continuar. Mas se não foi, não tem que mudar seu posicionamento mesmo, né? A gente já teve vários profissionais que nos pediram, tá? E daí eu tenho que fazer tal coisa porque tá na moda? Não. Se não combina contigo, se não tem a ver contigo, com certeza não, sabe? Tu não tem que se expor numa coisa que você não é. Voltamos àquilo que eu disse no início, a gente não precisa transformar e montar. A gente só precisa te mostrar e mostrar com conteúdo. A área da saúde, ela é assim a área mais que a gente tem que ter mais cuidado e que as pessoas que estão nos ouvindo e que vão conversar com outras pessoas têm que falar sobre isso. Ah, eu vi na internet. Ai, tal médico viu, mas quem é tal médico? Sabe que referência que é? Esse conteúdo que você leu tem que base é segundo qual qual sociedade? Ou que base que tem científica nisso? Porque a gente tem muita informação, pouco conhecimento, né, para absorver. Informação, qualquer um pode fazer, mas a gente tem que ter cuidado porque na área da saúde, quantas vezes a gente já teve, né, Fernanda, que saiu uma notícia sobre o leite de não sei o que e todo mundo começa a tomar e pode fazer mal e as pessoas vão por aquilo numa onda, assim, né, naquele processo de manada, assim. Porque fulano falou, deu em tal lugar, viralizou tal vídeo, todo mundo imita. Não, não é por aí. Não é moda. Saúde não é moda, né? Saúde é conteúdo. Então, assim, quem tá fazendo tem que cuidar e quem tá consumindo tem que cuidar mais ainda. Tu sabes que falando sobre isso, eu me lembrei de uma situação agora que aconteceu nesses últimos 1 ano e meio, que mesmo profissionais, né, que a gente teve 2 polos, assim, com relação ao tratamento aí dessa pandemia e tudo, 2 polos de médicos, uns que acreditavam numa coisa e outros que não é nem questão de acreditar, na verdade, já tinham lido alguma coisa e indicavam tal medicamento e outros não, né? Então, pessoas, clientes, pacientes meus me diziam assim, doutora, mas um médico que eu confio bastante também está me dizendo isso e você está me dizendo aquilo. E agora, para que lado eu vou? E isso acontece diariamente nas redes sociais, não só com relação à pandemia, essas medicações que a gente está falando aqui. Mas eu sempre digo assim, eu acho que você tem que realmente, você entrou numa saia justa e você vai ter que escolher. Só que você escolhe o profissional de que quando der alguma encrenca, esse profissional vai te atender. Ele vai segurar a barra junto contigo, entendeu? Porque se ele te diz uma coisa e na hora que der uma encrenca, ele não está acessível para você, ele veio para te trazer um conteúdo que é um conteúdo vago, porque na prática isso não vai se resolver, na prática isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, né? Então, é essa proximidade, né, que as redes sociais promovem, é essa possibilidade da gente trazer conteúdo, mas esse conteúdo ele tem que estar de acordo com o nosso posicionamento, a nossa disponibilidade de atender o paciente ao vivo, a cores e resolver o problema dele quando ele precisar, né? E me lembrei também de uma outra coisa que é uma grande vantagem que essa pandemia trouxe. Olha, se a pandemia trouxe alguma vantagem, mas enfim, com relação ao digital, é a questão da teleconsulta, sabe? Até antes da pandemia, a teleconsulta ela era uma coisa que a gente não podia fazer. Não podia fazer. E a gente recebia muito pedido aqui de paciente pelas redes sociais, eu mandando foto, perguntando, pedindo só o remédio, ou era super comum. Facilitou muito para a gente também poder dar essa resposta para o paciente que pergunta pela rede. E a gente, nós reumatologistas, a gente precisa muito examinar o paciente, né? Medir a pressão, pesar, escutar o coração, escutar o pulmão, palpar a barriga, palpar o joelho, as juntas. Então,
algumas vezes isso é insubstituível, o paciente tem que vir para o consultório, mas em outras situações a gente fez muita teleconsulta e ajudou muita gente que não podia vir porque estava com algum problema ou porque estava com medo por causa da pandemia. Então eu acho que a teleconsulta e essa pandemia acelerou isso mesmo e ajudou a nos aproximar também dos pacientes, né? Bom, gente, finalizando, eu gostaria ainda que você, Felipe, talvez nos trouxesse algumas ideias e algumas informações acerca da acessibilidade, porque esses dias foi muito interessante que eu estava indo para a academia de manhã cedo e eu passei por uma parada de ônibus e tinha uma pessoa que certamente era surda muda e ela estava com o telefone parado assim no meio das duas pernas, ela estava sentada, tá? Tava num banquinho assim, com o telefone no meio das pernas e fazendo os gestos, né? A linguagem dos surdos e mudos. E certamente ela estava com o telefone conversando com alguém ao vivo pela linguagem dos surdos e mudos. E eu pensei, nossa, que coisa mais maravilhosa. Quando que uma pessoa surda muda poderia usar um telefone há alguns anos atrás, né? Hoje a gente tem, dentro das redes sociais, a possibilidade de pessoas surdas, mudas e cegas ter acessibilidade. Nos conta isso, porque isso é tão maravilhoso, essa acessibilidade, eu acho que inclui tanto o que era tão difícil para essas pessoas, a vida delas também tem melhorado muito, né, Felipe? É uma situação, Fernanda, que as pessoas que não têm esse tipo de problema e que não convivem com pessoas cegas e surdas, elas talvez não se dão em conta do quanto que é comum, né? Não tem dimensão do quanto isso é comum, quantas pessoas são cegas e são surdas. Eu tive uma experiência assim na Unijuí, quando eu dava aula no curso de jornalismo. Eu dei aula para um aluno cego. E eu dei aula de fotografia para um aluno cego. E o quanto foi desafiador para mim, quanto professor, ensinar um aluno cego a tirar foto. E isso foi possível, né? Claro, eu tive que estudar mais, porque a gente estuda para dar aula, né? Eu tive que estudar mais para poder atender esse aluno. E desde daquele momento, isso acho que faz uns 5, 6 anos, eu comecei a prestar mais atenção para isso. E hoje a rede social ela também presta atenção para isso, né? Nós temos essas possibilidades de tornar acessível os conteúdos para pessoas com esse tipo de deficiência. No Instagram, por exemplo, já é automático a legenda nos vídeos, né? Então é muito fácil inserir a legenda nos vídeos dentro do Instagram. Tá bem famoso agora e bem atual a hashtag para cego ver, né? E agora tem a hashtag para todos verem, para aumentar ainda mais essa inclusão e essa acessibilidade. O que é essa hashtag? Para explicar um pouquinho para quem ainda não viu, mas é legal prestar atenção e começar a perceber isso na rede social. Quando a gente só um pouquinho. Para quem não sabe o que é essa hashtag, entrem na página da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul e todas as nossas postagens têm sido feito com essa hashtag. É bem interessante, vocês vão ver ali e o Felipe vai nos explicar aqui. É uma hashtag que quando tu usa a hashtag para todos verem ou para cego ver, logo abaixo da hashtag ela vai ter uma descrição, né? Para que pessoas cegas, quando elas estão com o celular e com o dispositivo que lê o que está na tela para ela vai conseguir saber o que está na imagem. Porque depois dessa hashtag para cego ver ou para todos verem, ela dá uma descrição do que a pessoa está vendo, né? Por exemplo, na live que a gente está tendo agora, na hashtag abaixo vai ter uma descrição. No vídeo dividido em 2 telas, na tela acima, a doutora Fernanda Guidolin com uma blusa rosa, na tela abaixo, Felipe Lisandro vestidos de preto, né? Então, dá toda uma descrição contextualiza o que as pessoas que não são cegas estão vendo, para que um cego também consiga ver e ter aquela mesma dimensão. A gente fez um curso aqui na empresa faz um mês, se não me engano, e um curso online. E nesse curso, cada palestrante que começava a sua fala, ele fazia uma autodescrição, né, de como ele estava naquele vídeo, para que as pessoas com essa deficiência pudessem estar acessíveis também a esse conteúdo. Porque
se não tivesse isso, elas não teriam acesso a conteúdo completo, né? Dessa forma, sim, elas têm acesso a conteúdo completo dentro da rede social. Então, Eu acho que se tu faz a imagem da pessoa, né? Tu faz a imagem do que aquela pessoa que está falando, ela está na parte de cima, debaixo do vídeo, como é que ela está vestida, tu consegue concretizar muito mais. Tu sabe que às vezes que eu entrava no Clubhouse, no início, todas as pessoas que começavam a falar faziam essa descrição e eu não entendia por quê, né? E muito interessante, eu acho que isso contribui bastante e traz uma acessibilidade muito importante para as pessoas que já sofrem tanto, né, com as suas deficiências e incluem. Incluir elas no digital, né? no digital, exatamente. Não, incluir no digital é maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bem, gente. O que mais que a gente podia falar? Eu acho que eu pelo menos, estou super satisfeita. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí que está nos assistindo. Mais uma vez, isso tudo vai ficar gravado, né? A gente vai colocar no nosso canal no YouTube para compartilhar. Quem não conseguiu assistir tudo também pode assistir desde o início. Eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui. Eu sei que está sendo uma semana bastante corrida, né, Lisandra? A gente está na semana do município aqui de Santa Rosa e a Lisandra é jornalista e faz parte da assessoria de comunicação do município, né? É secretária de comunicação do município. E muito obrigada, Lisandra, por tua disponibilidade. Tu também, Felipe, de estar aqui com a gente. Imagina, é sempre um prazer, assim, porque a gente tem, tu como um case nosso, né, Fernanda, que sempre está à frente, traz coisas para nós, tem curiosidade em estar com o novo, sempre quer atualizar, tu tem muitas redes, muitos formatos de comunicar, e uma preocupação, assim, que a gente trouxe do tradicional para o digital, né, a gente está acompanhando esse processo da gente fazer encontros físicos, né, ainda quando podia. Com a pandemia a gente conseguiu adaptar esses conteúdos com outros profissionais, né? E eu acho que é um grande exemplo, as pessoas já percebem isso em todos os teus canais, do quanto tu tem essa preocupação. Para nós é um prazer cuidar da tua comunicação, porque realmente a gente sabe a essência que a gente se preocupa com a informação, com o conteúdo, tu tem ela tanto quanto a gente com os teus pacientes. Então, um prazer. Acho que só para encerrar, assim, deixar realmente o recado que as pessoas cuidem o que elas estão consumindo, né? Que elas não acreditem em tudo que elas veem ou leem, né? Para elas irem um pouco mais, porque as coisas são muito fáceis e rápidas, então, né? As pessoas às vezes estão até com preguiça de ir atrás, né? Porque já viu ali, deu, era isso e não quer ir atrás, vai dar trabalho ir atrás, ou ler, ou ir buscar mais informação. Mas não, quando a gente fala de saúde, é muito sério, né? E essa seriedade a gente tem que ter com o que a gente está fazendo para a gente de saúde, né? Com o que a gente está consumindo de informação. E é sério, Lisandra, e é muito perigoso e muito fácil, porque a gente mexe muito com a fragilidade das pessoas, né? Sim, claro. Porque a saúde tem a ver com a vida e a vida é o que tem de mais precioso. E quando a saúde está abalada, quando existe uma doença, as pessoas estão muito frágeis e aí é muito fácil é isso, consumir coisas. E quando tu falas em preocupação em comunicar, na verdade, eu não me preocupo, não. Para mim é um grande prazer. E eu sempre penso no acolhimento. A grande verdade é que eu sempre me coloco como paciente. Se eu fosse paciente, o que eu gostaria de estar recebendo do meu médico? E é assim que eu costumo comunicar, e é assim que eu costumo. Então, é a questão do acolhimento e, principalmente, o foco na adesão, né? Aquilo que eu digo no consultório, às vezes, aquilo que eu nem consegui ter tempo de falar no consultório e esqueci ou não teve tempo, nas redes sociais a gente tenta trazer. Obrigada, Lisandra. Felipe, muito obrigada também, né? Você é um grande cara, um grande sabedor aí de todas as possibilidades dentro das redes sociais, nos ajuda bastante com isso também. E parabéns, agora tu vai curtir lá a Renata e o bebê que está por vir. Ah, sim. Obrigada pelo convite, viu? Sempre um prazer estar participando de discussões assim. Ainda mais contigo, que é bem ativa nesse meio. Tá, jóia. Muito obrigada, gente. Boa noite para quem teve aqui. Muito obrigada. Tchau. Até mais.